Certo, pessoal? Boa noite. Só confirme se está sendo compartilhado, por favor. Tá. Beleza. Certo, pessoal? Então vamos iniciar aqui a nossa nona aula. Beleza? Nós vamos dar continuidade, né, sobre a aula passada, que a gente havia começado a comentar sobre mecânica dos fluidos, né? Só relembrando que mecânica dos fluidos leva em consideração somente líquidos e gases, certo? Os sólidos já não entra no conceito. E como a gente havia comentado na aula passada, né? Os fluidos, ele se adapta, né, em qualquer ambiente em relação à sua locação. Por exemplo, quero colocar em um recipiente. Ou seja, o líquido ele se adapta em qualquer recipiente, de qualquer formato geográfico. E os gases, diferente de quê? Dos sólidos. Sólidos não. Sólidos, ele só consegue ficar confinado ou colocado em algum local específico conforme a sua geometria, né? Isso aí também é uma das características do fluido, correto? Então a aula hoje nós vamos comentar rapidamente uns exemplos relacionados às formas que a gente tinha comentado, certo? Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre essas fórmulas e vamos fazer aqui dois exemplos e depois em seguida nós vamos comentar sobre os princípios de Pascal e Arquimedes, beleza? Então, como de praxe, esse aqui é o livro que a gente está utilizando, certo? Bem tranquilo, é fácil para baixar na internet. É o da nona edição do livro do Halliday e do Resnick. Do pessoal da engenharia pelo Brasil todo mundo, a maioria utiliza esses livros. O pessoal que faz Física 2, certa disciplina de Física 2. É um dos melhores livros porque ele é bem uma linguagem bem tranquila, nada assim muito formal. Porque tem alguns livros que, pelo fato de ser bastante formal, acaba sendo muito complexo, né? Diferente desse livro. Desse livro não. Esse livro é bem tranquilo, uma linguagem bem tranquila mesmo para todo mundo entender, independente se a pessoa sabe muito ou sabe pouco de física, certo? Então, mais consequentemente, né, estudando com esse livro, junto com os materiais que a gente está colocando aqui, certo? Vocês vão ficar excelentes, beleza? Então, Fundamentos de Física, volume 2, nona edição da editora LTC, certo? Então, vamos lá dar continuidade na disciplina do tópico de mecânica dos fluidos. Então, pessoal, só como lembrete da aula passada, relembrando, quem tiver com dúvida, por favor, pode acionar o microfone e falar. Não se preocupe se vai interromper ou não a aula. O importante é a participação de vocês, porque eu não estou tendo acesso ao inbox. Eu não vejo quem está presente na aula, quem quer fazer alguma pergunta, porque eu estou compartilhando e a tela aqui está expandida do slide, certo? Então, fiquem à vontade. Porque Beleza. já teve situações que o pessoal for fazer pergunta e eu aqui arrochando. Pensando que eu não queria responder. Não, é porque eu não estava visualizando mesmo. Então, beleza, pessoal. Ó, então, para entendimento da equação que nós vamos comentar, que é justamente essa equação aqui, ó, da variação da pressão com altura e com profundidade, é importante entender um pouco sobre esses dois desenhos aqui que nós vamos comentar agora. Desses dois slides. Ó, pessoal, então temos aqui um recipiente, né? Onde temos água, certo? Então, para entendimento do nível em relação à profundidade, o que é pressão absoluta, pressão aparente, né? Então a gente vai ver esses termos. Pessoal, é o seguinte, né? Vamos imaginar aqui, nessa primeira imagem aqui na letra A, vamos imaginar aqui um cilindro, né? Um cilindro imaginário, certo? Onde nesse cilindro existe o que? Três forças que agem sobre esse cilindro, certo? Então daqui a pouco nós vamos comentar. Isso aqui é o pessoal querendo entrar, né? Isso. Boa noite, Zaqueu, beleza? Boa noite, professor. Beleza. Tudo bem? Na hora, vamos lá. Pois é, pessoal, ó, Vamos lá. mas antes da gente iniciar aqui, é importante fazer esse lembrete aqui que a gente havia comentado na aula passada, no final da aula passada. Temos aqui um cilindro imaginário e temos aqui o nível superior do cilindro, né? Y1 e aqui inferior Y2. Ou seja, isso aqui, pessoal, em relação a esse nível aqui, certo? Tendo aqui como origem Y0, certo? E temos aqui os valores que variam aqui conforme Y. Tudo bem? Aqui como fosse um eixo Y de um plano cartesiano. Beleza, agora vamos aqui para a próxima imagem da letra B.
Esta força para baixo, né? Então vamos lá. A primeira força que a gente pode identificar das 3 forças é a força F1, certo? O que caracteriza essa força F1? A força para baixo é exercida pela pressão da água na superfície, né? Na superfície superior do cilindro. Como a gente sabe, pessoal, todo objeto que está debaixo d'água, se a densidade desse objeto for maior que a densidade da água, ela tende o quê? A descer, né? Mas independente, eu não estou falando aqui em relação o que pode boiar, o que não pode boiar, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse princípio, certo? Mas, como todo objeto que a gente coloca debaixo d'água, tem o quê? Tem uma força tendendo o quê? A empurrá-lo, certo? Que nesse caso aqui a gente pode colocar como força F1, né? Ou seja, é justamente o quê? A pressão exercida tanto da água quanto do ar atmosférico, certo? Sobre esse cilindro. Aí temos também, pessoal, uma força contrária. Aqui na letra C, que é justamente a F2. Certo? Ou seja, essa força para cima é exercida pela pressão da água na superfície inferior do cilindro. Certo? A água ela pode tanto empurrar como também descer, né, qualquer objeto sobre a água. Certo? Então existe essa força. Existe a força aqui a fundo, também existe a força aqui que empurra a água para a superfície. Certo? Então já temos 2 forças. A F1, que é a força da gravidade da Terra misturada com a da água, empurrando, o peso da água aqui, a massa da água empurrando o cilindro imaginário para baixo. E temos a força 2, que também empurra o quê? Sentido contrário. E temos, pessoal, a outra força, que é a força mg, que é a força peso, né? Vocês lembram da fórmula do peso? Peso é igual a quê? Massa vezes gravidade. Então é a força exercida também por sentido do quê? Do assoalho do recipiente, que no caso é o chão. Então a gravidade exerce uma força para baixo em todo o cilindro, né? Então, pessoal, voltando aqui, as forças se equilibram, né? É justamente o quê? Podemos fazer essa comparação, que F1 mais mg é igual ao quê? F2. Porque, como a gente sabe, a soma dessas forças, ela tende o quê? A ser nula. Porque se a gente colocasse F1 mais F2 menos F1 mais mg menos F2 é igual a 0. Certo? Então, se a gente colocar em equilíbrio, né? A gente consegue o quê? Que F2 é igual ao quê? F1 mais mg. Tudo bem? Que é justamente o que vai dar a nossa variante, né, para a relação à formulação da variação da pressão com a altura e com profundidade. Ou seja, a pressão em um fluido em repouso, né, pessoal? Ou seja, que está em equilíbrio, varia com a posição vertical Y, né? Que a gente adotou aqui, ó. Essa variação Y, que a gente sabe, né? Pode variar o Y1 quanto o Y2, conforme a atuação das forças que estão sobre o cilindro imaginário. Então, consequentemente, a gente pode comentar que F2 é o quê? F2 é o quê? P2 igual P1 mais a densidade, né, pessoal? A massa específica, na verdade, a massa específica do material vezes a gravidade vezes o que? A variação da altura do Y. Como vocês podem observar aqui na figura aqui, ó. Onde Y1 é a superior e a Y2 é a inferior. Certo? Mas a fórmula que vocês vão anotar, que a gente vai utilizar no decorrer da disciplina, como daqui a pouco nós vamos ver uma questão, é justamente essa aqui, ó. Essa aqui de baixo. Que P, que no caso a gente vai adotar como pressão absoluta, é igual ao quê? A pressão da atmosfera mais a massa específica do material vezes a gravidade vezes a altura. Que no caso essa altura, pessoal, é a diferença aqui do nível, né? De Y1 menos Y2. Então a pressão em um fluido é a mesma em todos os pontos situados na mesma altura.
né? Ou seja, se a gente voltar aqui na imagem, né? A gente sabe que a pressão exercida aqui em qualquer ponto do cilindro é a mesma, certo? Então, se H é a profundidade do ponto do fluido em relação ao nível de referência ao qual a pressão está, né? Então, pessoal, vamos lá. Essa fórmula aqui que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. A variação da pressão com a altura e com a profundidade é igual ao quê? Pressão absoluta igual a pressão da atmosfera mais a massa específica vezes a gravidade vezes a altura, que a gente adota também como profundidade. Tudo bem? Eu acho que na aula passada eu até comentei para vocês anotarem, mas quem não anotou, anotem aí, pessoal. Fica relembrando. Em relação à nossa avaliação, agora que nós vamos fazer hoje 26 horas da disciplina. Nossa disciplina é 80 horas. Certo? Então, a gente ainda vai precisar o quê? De umas 14 a 16 horas aula para a gente poder fazer a nossa primeira avaliação. Então, como a gente está verificando aqui muitas equações, ficaria até uma situação muito difícil para vocês fazer uma avaliação dessa, só vocês aprovam. Com tanto de questões que vocês já verificaram e muitas questões que vocês ainda vão verificar, e além de questões que nós vamos trabalhar. Então, fica bem difícil vocês gravarem. Então, a prova vai ser pesquisada, tá? Mas só vai ser pesquisado o quê? O caderno. Computador, celular vai ser proibido. Certo? Porque vocês podem ver com o auxílio da internet e é proibido, tá? Por isso que eu tô falando, que vocês puderem anotar, anotem, certo? As fórmulas, algumas questões, porque no dia da prova vocês vão ter acesso ao caderno de vocês. Isso somente ao caderno, tá? Então, uma observação muito importante. A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático, né, pessoal? O que caracteriza esse equilíbrio estático? É quando F2, né, é igual a quê? F1 mais mg, né? O equilíbrio daquelas forças. Onde temos no cilindro imaginário a força F1 por sentido do assoalho, no chão, né, do recipiente. Temos a F2, que é o sentido inverso. E temos o quê? A força peso, né, que é mg. Então isso caracteriza o equilíbrio estático. Onde o mesmo depende da profundidade do ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente, né? Ou seja, ele tem como critério, né, de identificação de posição ao nível que o mesmo está, independente da sua extensão. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, pessoal, só revisão da aula passada rapidamente, tá? Que a gente já havia comentado isso aqui no final da aula passada. E nós vamos agora para uma questãozinha bonita, para compreendermos como é feita sua aplicação. Então, pessoal, vamos juntos aqui. Um mergulhador novato, né, praticando em uma piscina, inspira o ar suficiente, né, do tanque de mergulho para expandir totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque com uma profundidade L e nadar para a superfície. Beleza. Ele ignora as instruções e não exala durante a subida, né? Então, ao subir a superfície, a diferença entre a pressão externa e a pressão que está submetida à pressão do ar nos pulmões é de 9,3 kPa, né? Quilopascal. Então, de que profundidade o mergulhador partiu, né? Que risco possivelmente fatal ele está correndo, né? Então, pessoal, novamente, nós vamos ler, caso alguém ficou com dúvida, e de forma mais resumida, né? Ou seja, pessoal, o mergulhador, né, ele estava numa determinada profundidade, aí ele fez o quê? Exalou o máximo que ele podia e saiu, né? Ou seja, praticando a piscina, inspira o ar suficiente do tanque de mergulho para expandir totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque a uma profundidade L e nadar para a superfície, né? Ou seja, ele estava no fundo e tentou o quê? Ir para a superfície. Negócio que ele ignorou algumas instruções, né? Por exemplo, ele ignora as instruções e não exala durante a subida, né? Então, ao chegar à superfície, a diferença entre a pressão externa, né, casa atmosférica, e a pressão submetida
aqui está submetido, pressão externa. E a pressão do ar nos pulmões é de 9,3. Então, vamos aplicar a formulazinha que a gente sabe, né, pessoal? Que a gente acabou de anotar. Né? Que é justamente o quê? Pressão, né? É igual ao que? A pressão da atmosférica mais a massa específica vezes a gravidade vezes H, que no caso H também é o quê? O L, a profundidade. Lembrando, pessoal, anotem isso aqui. O P é a pressão o quê? Absoluta e Pzinho, o quê? Pressão da atmosfera. Então vamos lá. Sabemos, né, pessoal, que P, pressão da atmosfera, pressão absoluta menos a pressão atmosférica é justamente o que, pessoal? A variação da pressão. Beleza? Onde ele comentou justamente o dado que ele deu foi o quê? Da variação da pressão. Não foi? Tá bem aqui, ó. A chegar à superfície, a diferença entre a pressão externa, aqui está submetido, e a pressão do ar nos pulmões é de quanto? 9,3 kPa. Então, justamente, né? A gente está querendo identificar o quê? A profundidade, né? Que ele realizou. Então, a gente bota o quê? O L, ou, que a gente deu aqui na questão, o H, né? Tanto faz, tanto o L como o H é caracterizado como profundidade. Bota em evidência. E bota o quê? Delta P sobre a massa específica vezes a gravidade. Sabendo, pessoal, que conforme uma tabela, né? Isso aqui, quando vocês forem fazer questão, isso aqui vai estar tabelado. Eu vou botar para vocês os dados, certo? Não se preocupe quanto a isso. Onde aqui nessa questão foi dado, né, que a massa específica, né, da água é quanto? 998 kg/m³, né? Então, botando aqui o valor da massa específica, vezes a gravidade, que a gente sabe que é o valor de 9,8 m²². E o valor do que, pessoal? Da variação da pressão, né? Da pressão absoluta menos o que? A pressão atmosférica. Que ele deu o valor de quanto? 9,3. Mas como a gente está trabalhando na unidade SI, a gente tem que fazer a conversão para o quê? Para Pascal. Então, esse 9,3 vezes 10 elevado à terceira, que dá justamente esse resultado. 9.300. Então, fazendo essa divisão aqui, fazendo a multiplicação desses valores com essa divisão, consequentemente, a altura, né, foi de apenas o quê? 0,95 metros. Né? Ou seja, 95 centímetros. Certo? Então, pessoal, só para como for uma altura, né, relativamente baixa, mas nós vamos ler aqui a observação, né? Ou seja, trata-se de uma profundidade muito pequena, né? Como a gente sabe, porque o cara faltar ar foi pequena. Mesmo assim, a diferença de pressão de 9,3 de aproximadamente o quê? 9% da pressão atmosférica. Né? Então é o suficiente para romper os pulmões do mergulhador e introduzir bolhas de ar na corrente sanguínea, que as transporta para o coração, matando o mergulhador. Né? Ou seja, pessoal, essa parte de pressão é um negócio muito sério. Então, se ele seguir as recomendações do instrutor e exalar o ar gradualmente durante a subida, permitirá que a pressão do pulmão nos torne o quê? Uma igual à pressão externa, eliminando o risco. Ou seja, o procedimento que ele tem que seguir é fazer a exalação de forma que de forma gradativa, né? Ou seja, aos poucos, não de vez. Entendeu? Então, pessoal, ó, bem tranquila a questão. A única jogatina aqui que a gente tem que fazer o quê? É fazer o quê? É saber aqui a pressão absoluta menos a pressão atmosférica é justamente o que? O delta P, que é a variação da pressão. Certo? Aí botando o L em evidência. Bem tranquila a questão. Então, pessoal, quero que vocês anotem aí essa resolução. Quando eu disponibilizar o material, aí vocês anotem a pergunta. Porque se vocês forem anotar a pergunta, a resolução vai demorar. Tá? Vocês só botam assim do lado da resolução, o mergulhador novato. Aí quando vocês forem pegar o material, vocês anotem, caso vocês queiram, para ter como parâmetro, para quando vocês forem estudar, e entre outros fatores. Beleza?
Sim, ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão? Ficou, pessoal? Não, só ficou uma dúvida. Beleza. Fique à vontade, pessoal. O importante é vocês não ficarem com dúvida. Daí um minutinho aí pra vocês anotarem essa resolução aí. E aí, galera, já anotaram? Só mais um minuto aí, professor, só um minuto. Tranquilo. Ok, eu terminei aqui. Beleza. E aí, galera, todo mundo já anotou? Vamos lá, professor, já sim. Beleza, então vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha aqui. Legal também. Então vamos lá, próximo exemplo. Um tubo na forma de U. Como vocês podem observar aqui, galera. Ó, forma de U. Na figura abaixo aqui. Contém dois líquidos em equilíbrio estático. Como a gente pode observar, né, pessoal? Um óleo e água. Certo? No lado direito existe o quê? Água. De massa específica o quê? Fa, que é igual ao quê? 998 kg/m3. E do lado esquerdo existe óleo. De massa específica desconhecida, Φx. Beleza. Tudo bem?
Então ele botou o quê? Como incógnita, né? O valor da massa específica do óleo. Então os valores da distância indicada na figura são L, ou seja, esse L aqui, 135 milímetros, e a distância de quanto? 12,3 milímetros, aqui. Ou seja, essa distância aqui, o óleo acima da água, e os dois juntos, né, na mesma altura, de 135 milímetros. Aí ele pergunta aqui, qual é a massa específica do óleo, né? Tendo isso aqui como base. Ou seja, pessoal, quando ele comenta que o equilíbrio está estático, é justamente fazer o que, pessoal? A gente equilibrar as formulações envolvendo tanto da água como do óleo, certo? Que é justamente aqui, ó. Ou seja, no lado direito, a interface está numa distância L, né? Abaixo da superfície da água. Que é justamente aqui, ó. Que é a mesma altura junto com o óleo, correto? Então, beleza. Então, a gente tem aqui, ó, pressão interna, né? Que é igual ao quê? Igual a pressão atmosférica mais a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura. Já no lado esquerdo, pessoal, está a distância de quê? L mais D. Ou seja, na mesma altura aqui da água, temos aqui L, e o D que está aqui acima, né, da água. Então temos aqui que o óleo percorreu L mais D, correto? Enquanto a água só correu L, o óleo L mais D. Aí a gente guarda também essa equação pra gente, né? Que é a pressão interna, né? É igual ao quê? A pressão atmosférica mais a massa específica o quê? Do óleo, que a gente não sabe o valor, vezes a gravidade, vezes a altura, né, pessoal? Ou profundidade, que é justamente o quê? A altura lá, que é L mais D. Certo? Enquanto a água só tem um L, o óleo tem o quê? O L mais D. Então a gente coloca junto aqui. Então a gente vai fazer o quê, pessoal? Igualar as duas expressões. Ou seja, essa parte igual a essa outra parte. Porque a pressão interna, né? Por ser um recipiente, um cilindro, como é que se chama? Um tubo que está em equilíbrio estático, a gente pode fazer a igualação da pressão interna. Né? Que é justamente que também é a mesma coisa da pressão absoluta. Então, igualando as duas e colocando em evidência justamente que é, pessoal, a massa específica do óleo. Né? Ou seja, pessoal, essa jogatina aqui, vocês têm que fazer matematicamente, né? Então, vamos, por exemplo, botou aqui, né? Esse termo junto com esse termo. A gente pode fazer o quê? Primeiramente, a gente faz o quê? Corta esse aqui com esse aqui, né? Porque são valores iguais. A gente corta. Aí fica só essa parte com essa outra parte. Certo? Aí, fazendo a igualação desses dois valores juntos aqui, resumidamente, botando o φ em evidência, a gente tem essa expressão, né? Ou seja, a massa específica do óleo é igual a quê? A massa específica da água vezes 1 sobre 1 mais D. Então, vamos aplicar agora botando o quê? Os valores que a gente tem em mãos, né? Que é a densidade da água, que é 998 kg metros cúbicos, né? Sobre o L, né? Qual é o valor do L? 135, né? Milímetros. Então, vamos lá. 135 milímetros sobre o L 135 mais 12,3 o quê? Milímetros. Então, fazendo a soma desses dois valores, depois a divisão, vezes esse valor, certo? Lembrando, pessoal, fazendo a conversão desse valor aqui para metros cúbicos, viu? Logo, totalizando, temos o valor de quanto? 915 kg metros cúbicos. Beleza? Então, pessoal, a jogatina aqui dessa questão é justamente essa. Qual é a jogatina? Que ele falou, né? Que está em equilíbrio estático. Então, quando está em equilíbrio estático, a gente sabe que o quê? Que a pressão absoluta ou a pressão interna entre elas é o quê? São iguais. Certo? Então, é só colocar a expressão que envolve do óleo juntamente que é igual com a expressão da água.
certo? Pessoal, ficou alguma dúvida aqui nessa questão? Esse é o momento, por favor. E aí, pessoal, cadê vocês aí, pô? Responde aí. Todo mundo entendeu? Pessoal? Não, pai, é porque, como eu falei pra vocês, pessoal, eu não tô observando o inbox agora que eu abri aqui. Então vocês acionam o microfone aí só pra falar, ó, tá valendo, pessoal? Ô, não, pessoal, volta aí, que eu não entendi alguma coisa. Eu não tô tendo acesso ao inbox de vocês. Eu só tô olhando só a apresentação aqui, só o slide aberto. Mas o Gabriel ele já confirmou. Então, pessoal, é o seguinte. Vou dar 3 minutinhos para vocês anotarem com calma, certo? Coloquem essa especificação. Quando vocês estiverem com o material em mãos, vocês anotem esse enunciado, né, a pergunta. E para vocês lembrarem dessa questão, vocês botam assim, ó, o tubo, equilíbrio estático, certo? Aí vocês vão lembrar da questão e vão anotar para quando vocês forem estudar as questões, beleza? Mas anotem todo esse procedimento aqui para anotando agora para vocês não ficarem com dúvida quando vocês forem anotar sozinhos em casa, certo? Por isso que eu sempre comento, não, pessoal, a parte de cálculo, a resolução é para vocês anotarem na aula, porque vocês vão botando do jeito de vocês, do jeito que vocês entenderam, porque quando vocês forem estudar sozinho pode gerar dúvida, beleza?
E aí, pessoal? Oi, professor. E aí, anotaram a questão de boa? Eu já anotei. E aí, pessoal, os outros já anotaram? Positivo, professor. Beleza, então vamos lá. Já, anotei já. Fechou. Certo, meus amigos? Então agora vamos entrar num assunto também muito importante para a gente ter entendimento, né? Que envolve os medidores de pressão. Então, nesse primeiro exemplo, temos aqui o barômetro de mercúrio, como vocês podem observar nessa imagem abaixo. Ou seja, pessoal, só para exemplificação, nessa primeira parte aqui, onde temos aqui o nível 1, nível 2, é como esse barômetro, né, tivesse com mercúrio, certo? E eu despejei ele em um recipiente, né? Mercúrio líquido, despejei aqui no recipiente. Então, consequentemente, uma parte desse mercúrio que eu despejei ele vai se sobressair, né? Vai ficar aqui contido no recipiente. E a parte aqui que saiu do barômetro, né? Essa parte aqui vai ser considerada como vácuo, certo? Por isso que a pressão absoluta, que é o Pzinho, é considerado zero. A mesma situação é essa aqui. Eu tô com o recipiente em mãos e eu despejo ele, né? Eu tô com o barômetro em mãos e eu despejo sobre um recipiente, né? Que com certeza uma parte vai se sobrepor e vai ficar aqui na parede do recipiente, certo? Aqui você pode observar em um determinado nível, assim como está aqui embaixo, onde a pressão absoluta ou a pressão interna aqui é zero. Por quê? Porque aqui fica o vácuo, certo? Então a figura abaixo mostra um barômetro simples, né? Dois formatos aqui. Um aparelho usado para medir a pressão atmosférica, certo? Esse que é o aparelho que é utilizado. O tubo de vidro foi enchido com mercúrio e introduzido, né, com a extremidade aberta para baixo. Vocês podem observar aqui, ó. E um recipiente cheio de mercúrio. Então, o espaço acima da coluna de mercúrio contém apenas o quê? A vapor de mercúrio, que a gente pode considerar como vácuo, né? Então, temos aqui, ó, cuja pressão é tão baixa a temperatura ambiente que pode ser o quê? Desprezada. Por isso que a gente adota o quê? Valor de zero. Certo? Então, pessoal, comentando sobre o barômetro de mercúrio, a gente tem essa fórmula, né? Que é a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é igual ao quê? A massa específica do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Então, é bom vocês anotarem quando temos aqui o barômetro de mercúrio, essa fórmula. Ou seja, aquela pressão absoluta que a gente tinha como P, ela é desconsiderada. Certo? Então, pessoal, e lembrando, a altura aqui no caso vai ser do nível, né? Que ela se sobrepor o mercúrio, aqui em relação ao recipiente. Onde temos aqui o que? Justamente onde está colocado a pressão ambiente, né? O P0. Onde a altura vai do nível 1 ao nível 2. Onde o líquido ainda está visível. Certo? A mesma situação é como essa. Desde da origem, né, onde o fluido está, até onde está o ponto mais alto, certo? A gente adota como H a altura ou a profundidade do mesmo, certo? Quem pode pensar, ah não, professor, a altura, né, é considerada desde o assoalho do recipiente? Não, desde onde o mercúrio está se sobrepondo em relação à superfície em contato com a área externa, ou seja, bem aqui na superfície do mercúrio. Tá beleza? Anota essa fórmula aí. Então vamos lá.
E temos também, pessoal, o manômetro de tubo aberto, né? Que também ocorre uma modificação na formulação. Ou seja, como vocês podem observar aqui na imagem também, temos aqui um tubo aberto, certo? Que está em contato com um tanque. Tudo bem? Então temos aqui, ó, usado para medir a pressão anomômetrica, né? Ou seja, essa pressão anomômetrica a gente bota o nome como PM, certo? Ou seja, a pressão anomômetrica de um determinado gás que está enclausurado aqui dentro do tanque. Então consiste em um tubo de formato U, né, como vocês podem observar, contendo um líquido, que nesse caso aqui é esse líquido vermelho, certo, pessoal? Onde a altura, né, vai do nível 1 ao nível 2, ou seja, o nível 2 é caracterizado justamente entre o limite, né, entre o gás e o líquido, né, a extremidade, a superfície desse contato desses dois corpos, até o nível mais alto, certo? Aqui temos a altura. Então, o P0, pessoal, que a gente sabe, né, que é a pressão atmosférica, por estar aberta, ela é considerada o quê? Desprezível, né? Ou seja, não varia e o valor é constante. Então, por isso que adota como zero, por isso que ela não está aqui na equação, certo? Então, com a sua extremidade ligada ao recipiente, usa a pressão anomômetrica, se deseja medir, e a outra aberta para a atmosférica. Então, pessoal, temos essa formulação, que a pressão do nanômetro é igual ao quê? A massa específica do líquido vezes a gravidade e vezes a altura, né? Ou seja, a profundidade, a diferença entre nível 1 e nível 2, certo? De ambas, aonde o líquido inicia, né, e onde ela finaliza durante o percurso no tubo. Então, pessoal, em que a massa específica do líquido contido no tubo, a pressão no nanômetro PM é diretamente proporcional ao quê? À altura. Certo? Porque se a gente tiver um aumento da PM, consequentemente a gente baixa o quê? A gente abaixa o nível. E aumenta aqui o nível 1. Certo? Então, consequentemente, essa mesma altura, ela varia. E vice-versa. Se aumentar aqui, consequentemente esse nível aumenta. E a altura é proporcional à pressão, né, do manômetro. Então, pessoal, porque tem questões que podem envolver o quê? Tanto o barômetro de mercúrio quanto o manômetro de tubo aberto, e a gente tem que estar ciente dessas equações que regem esses dois medidores de pressão, que até hoje são utilizados, né, em laboratórios químicos e entre outros fins relacionados a eles. Beleza? Então anota aí, pessoal. 30 segundos aí para vocês anotarem essa formulazinha aí. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação aos dois medidores de pressão? O medidor de mercúrio e o manômetro de tubo aberto? Aí, vamos ver aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pode dar continuidade? Ai, meu amigo Gabriel. Tranquilo, porque ele só mandou Vamos mensagem. continuar, professor. Na hora. Tranquilo, professor. Vamos lá. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos entrar em um princípio que todo mundo aqui já deve ter tido contato, né, na época de escola, que é justamente o princípio de Pascal. Negócio que a gente vai levar um pouco mais ao nível, né, de engenharia. Certo? Então temos o famoso princípio de Pascal, pessoal, né? Como vocês podem observar aqui, né? O que consiste o princípio de Pascal?
é uma variação da pressão aplicada a um fluido incompreensível contido em um recipiente e transmitida integralmente em todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Pessoal, como a gente sabe, né? O princípio de Pascal está diretamente ligado, né, com o fluido, que não ocorre o quê? Não ocorre variação dele, né, em relação a sua composição química. Certo? Então, a variação da pressão aplicada no fluido, onde essa variação, dependendo da área onde está sendo, né, aplicada tal pressão, ela pode o quê? Tanto aumentar como diminuir. Então, como vocês podem observar nesse exemplo aqui, ó, temos aqui um recipiente e temos um determinado líquido, né, internamente nesse recipiente. Onde temos aqui em cima do êmbolo, né, as bolinhas de chumbo. Conforme a gente vai tirando as bolinhas de chumbo, a tendência desse êmbolo é o quê? É descer, né? Então, consequentemente, a pressão pode o quê? Variar internamente e vice-versa, certo? Se a gente colocar mais bolinha, né, ela tende a descer, e se a gente retirar, ela tende o quê? A subir. Então, uma observação muito importante. Se a densidade do fluxo é fixa, ou seja, ela não varia, o fluido é considerado o quê? Incompreensível. Isto quer dizer que nem a massa, nem o volume do fluido pode se alterar. Ela se mantém o quê? Constante. Porque lembrando, pessoal, fluido compreensível é justamente que a massa, né, e ou o volume varia. Já em um sistema fechado, né, onde temos aqui internamente um líquido, o mesmo não varia. Certo? Ou seja, pessoal, um exemplo aqui, ó, como a gente sabe, como a pressão, né, interna dentro de um líquido que varia, temos esse exemplo aqui da seringa, né? Se vocês fizerem um teste e botarem, né, dentro da seringa uma formiga, como vocês podem observar nessa imagem, né, e a gente fizer o que? A variação, né, na seringa, a pressão interna da água vai esmagar a formiga. Porque a pressão varia. O volume e a massa não. Mas a pressão sim. Conforme a gente vai acionando o êmbolo. Então, como você pode observar aqui em relação a esse exemplo aqui, ó, a bolinha de chumbo colocada sobre o êmbolo cria uma pressão externa, né, pessoal? Que é justamente em contato aqui com o êmbolo. No alto de um líquido incompreensível confinado. Lembrando, pessoal, compreensível é quando o quê? A massa e o volume são o quê? Constantes, não se alteram. Então, se as bolinhas de êmbolo forem colocadas sobre o êmbolo, fazendo o quê? Aumentar a pressão externa, né? Ou seja, o líquido se mantém um volume e a massa, mas a pressão o quê? Altera, né? Ou seja, a pressão aumenta do mesmo valor em todos os pontos do líquido. Ou seja, pessoal, aqui na parede superficial do recipiente, tende a aumentar também o quê? A pressão, que é a força exercida nas paredes. É a mesma coisa essa situação aqui. Se a gente vedar botando o dedo aqui na seringa e a gente empurrar a seringa, né, a gente consegue fazer o quê? Um pouquinho de deslocamento, né? Aí se tiver uma formiguinha dentro, na mesma hora ela morre. Ou seja, ela fica esmagada devido à pressão interna que é muito alta e ela chega tipo a espocar. Certo? Então, se vocês quiserem fazer esse teste e tiverem essa paciência, fique à vontade. Pessoal, sim, ficou alguma dúvida, pessoal, em relação aqui? Quando a gente comentar sobre fluido incompreensível, né? O princípio de Pascal, né? Que comenta aqui que o volume, a massa não varia, o que varia o que? A pressão interna do líquido em um determinado recipiente ou em uma determinada situação. Certo? Aí que vem as formulazinhas, né, pessoal? Que rege o princípio de Pascal, que está diretamente relacionado o quê? Com o macaco hidráulico. Todo mundo já conhece o que é macaco hidráulico, né? Que isso aqui foi muito importante para a física, justamente para poder, né, em determinada situação, fazer subir ou descer algum objeto um pouco mais pesado, né? Então tá bem aqui, pessoal. A força é aplicada ao lado esquerdo, vocês podem observar aqui nesse exemplo aqui. Temos aqui um líquido aqui, pessoal, ó, incompreensível. A massa não varia e o volume não varia internamente. O que varia é o quê? É os êmbolos devido
as forças exercidas na parte externa do mesmo. Beleza? Então temos aqui, ó, a força é aplicada do lado esquerdo, né, que no caso aqui é a entrada, e a força S, né, que é a força de saída. Certo? Então temos aqui o lado esquerdo e a força S para baixo é exercida pela carga do lado direito, produzindo justamente o que, pessoal? Uma variação da pressão do líquido. Certo? Porque quando a gente aciona aqui, consequentemente a gente tem o quê? Uma variação também do quê? Da distância que o êmbolo vai percorrer. Então temos aqui a distância de entrada e a distância de saída. Certo? E temos aqui, né, pessoal, a área do êmbolo de entrada e a área do êmbolo de saída. Beleza? Então, pessoal, a gente tem justamente essa relação, como a gente já havia comentado na aula anterior. A fórmula da pressão. A pressão é o que, pessoal? É a força sobre a área, né? Ou seja, é a força aplicada em uma determinada área, somente naquele ponto da área específica, né? Então, consequentemente, relacionado com o macaco hidráulico, que vocês estão observando aqui na imagem, né? Temos que a variação da pressão é igual a quê? A força externa, né, sobre a área externa, que também é igual ao que, pessoal? A força de saída sobre a área de saída, no caso, as áreas do êmbolo, né? Então, consequentemente, a gente tem o quê? Que a força de saída é igual à força de entrada vezes a divisão entre a área de saída sobre a área de entrada. Certo? É justamente fazer o que, pessoal? Aqui uma regra de 3 entre essas duas igualadas aqui, né? Esses dois valores, esses mesmos igualando. Ou seja, botando aqui a evidência o Fs, é justamente isso. AS vezes SE sobre AE. Correto? Ou seja, esse valor vezes esse sobre esse. Que é justamente isso aqui. Então, pessoal, a gente tem uma conclusão de que, né, a força de saída exercida sobre a carga é maior que a força de entrada, né? Então, consequentemente, né, a área de S é maior que a área de entrada. Como a gente pode observar também aqui é olho nu, né? Então, lembre-se disso. A força de saída, devido ter uma área maior, né, sobre a carga, é maior que a força de entrada SE. Justamente para compensar essa diferença. Tudo bem? De área. Então, pessoal, justamente aqui, ó, nessa situação aqui, ó, que a gente utiliza um macaco hidráulico, né? Então, o macaco hidráulico, com a força aplicada ao longo de uma dada distância, pode se transformar em uma força maior ao longo de uma distância menor, né? Só para vocês terem uma ideia. Mesmo a área aqui sendo pequena, né? E a força aplicada aqui sendo pequena, pode fazer o quê? Pode aumentar a altitude ou fazer o quê? A variação da altura, tanto de uma área maior quanto de uma força maior. Certo? Então, o princípio de Arquimedes, não, o princípio de Pascal visa justamente isso. Ou seja, então a gente pode comentar aqui que quanto menor a área, né? Tanto a área quanto a força está em equilíbrio, né? Quando tá também, pessoal, lembrando, essa situação só acontece quando o líquido, o fluido é o quê? Incompreensível. E o que caracteriza mesmo o fluido incompreensível é quando a área, não, a massa e o volume não variam, são o quê? São constantes. Aí a gente consegue esse princípio. Certo? Então, a gente pode caracterizar, né, relacionado ao trabalho, né, pessoal? Né? Que o trabalho realizado pelo êmbolo, né, de saída é igual ao quê? Força de saída, né, que é a força aplicada aqui, vezes a distância de saída, que é justamente a área, né? Que também é igual ao quê, pessoal? A força de entrada vezes a distância de entrada. Certo? Mas lembrando, essa situação só acontece
em fluidos compreensíveis. Porque se ocorrer variação, consequentemente vai ocorrer variação da força, entre outros fatores, e também a variação do trabalho. Beleza? Então, a princípio, quero que vocês anotem, né, essa parte aqui, certo? Que é a variação da pressão é igual a quê? A força de entrada sobre a área de entrada, que é igual também a força de saída sobre a área de saída. Certo? Anotem aqui, pessoal, rapidinho. 1 minuto aí para vocês anotarem e copiar essa aqui a relação e copiar esse conceito, que é muito importante. E depois no próximo slide também vocês anotarem a fórmula que envolve, né, o princípio de Pascal com o trabalho. Assim, pessoal. Ficou alguma dúvida em relação à equação que a gente comentou sobre o princípio de Pascal? É bem tranquila, né? A formulazinha. Pessoal, é importante a participação de vocês aí, rapaz. Tá tudo ok? Comentem aí, pessoal. Beleza, professor. Ok. Beleza. Pessoal, eu vou aproveitar e fazer logo a chamada, né? Decoração aqui. Ó, pessoal, mas não quer dizer que é pra vocês sair da sala não, viu? É pra fazer logo mesmo. Fiquem aí. Deus tá vendo aí, quem for sair. Vamos lá. Rapidão, pessoal. Só fazer aqui a chamada rapidinho. O Everson. Presente, professor. Pedro Lima. Presente, presente. Na hora. Zaqueu Cruz. Presente, Tite. Na hora. Vai deixar em inglês mesmo aí. Gabriel. Gabriel tá sem microfone, né, Gabriel? Tranquilo. Beleza, amigão. E Fábio Martins? Presente, professor. Na hora, meu compadre. Valeu. Assim, pessoal, só recapitulando aqui novamente. Em relação às nossas avaliações, agora que a gente só cumpriu 28 horas das 80. Como eu conversei com o coordenador, ele falou: não, Ricardo, é preferível quando você estiver próximo das 40 horas de aula, a gente realiza nossa avaliação. Beleza, pessoal? Então, como eu comentei pra vocês, por isso que eu tô falando pra vocês anotarem no caderno de vocês, porque no dia da avaliação, como a gente tá trabalhando com muitas equações, né? Muitas fórmulas, na verdade, fica até difícil, né? Da gente, vocês realizarem uma prova dessa, com a magnitude de equações que vocês estão aprendendo nessa disciplina. Certo? Então, a prova vai ser pesquisada, mas somente com o caderno. Beleza? Fala aí, Gabriel. Gabriel perguntou aí. Gabriel, Ricardo, se continuar assim. É de 2 horas? Não, meu amigo. Eu tava vendo isso aí com o coordenador. A gente vai voltar ao presencial. Aí no presencial é 4 horas de aula, tranquilo. Pessoal, vai depender do decreto aí do governador, né? Vamos torcer que depois do dia 28 a gente retorne em sala de aula pra gente correr com a nossa disciplina. Aí o coordenador, né, Leandro, falou até que quando tiver presencial, o pessoal da turma aí do segundo período vai ter outras disciplinas esperando vocês. Meu amigo, mas infelizmente é muito assunto mesmo. Física 2 é bastante coisa, cara. Então é por isso que eu falo, é importante que vocês fazem a anotaçãozinha de vocês no caderno, certo? Porque não se preocupe, as questões não vai ser nada fora do que a gente trabalhou aqui em sala de aula, certo?
Nada assim, nossa, rapaz, será que ele vai botar a questão para matar? Não, negativo. Pelo contrário, a gente vai trabalhar questões, né, que de meu entendimento que vocês aprendam, né? Não gravem nada, tudo que vocês assimilaram durante a disciplina. Assim, pessoal, anotem aí, ó. Quando vocês terminarem de anotar, só fala assim, pode passar, pessoal. Aí vocês anotam a outra equação que envolve o trabalho com o princípio de Pascal. Ok, professor. Beleza. Aí anota essa aqui também, pessoal. A fórmula que envolve o trabalho. Lembrando, pessoal, que é FS, né? Sempre o quê? É a força de saída, né? Da área maior. Que no caso aqui esse D é a distância, né? Que pode ser também como área. Certo? Então, o que mostra que o trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada pela força aplicada é igual ao que o trabalho realizado pelo êmbolo de saída ao levantar a carga. Que é justamente aqui que vocês estão anotando na questão. Pessoal, quem ainda tem o acesso ao material, o material já está disponível lá no sistema, viu? A aula 1 até a aula 8 está lá disponível. Está disponível também a, a aula de revisão, que é a aula de 15 a 20 minutos sobre o que foi abordado na aula. E temos também uma listinha com 5 questões de cada aula. Lá está o gabarito embaixo, caso vocês queiram treinar. É importante. Quem tiver com tempo legal, tiver disponibilidade, abaixem os materiais, baixem as atividades, tentam fazer qualquer coisa, podem perguntar aqui no WhatsApp, tanto no grupo como no privado, que eu vou ter todo o prazer para ajudar. Beleza? Então, principalmente a turma aí que só tá tendo essa disciplina, aproveitem. Para vocês ficarem logo tranquilos em relação ao que nós estamos abordando. E aí, pessoal, pode passar? Pode passar, professor. Beleza. Certo, pessoal, agora nós vamos comentar, pelo menos aqui até acabar a aula, falta 10 minutinhos, dá tempo da gente comentar aqui sobre o princípio de Arquimedes, né, pessoal? Então, o princípio de Arquimedes, pessoal, é justamente o que? É a força gravitacional para baixo, né? Considerado como a força G, a força gravitacional,
em que a água é contida, né, no saco aqui, ó. Esse exemplo aqui, temos aqui um saco, né, dentro de um determinado recipiente, aqui no caso uma piscina. Temos a força gravitacional para baixo empurrando o quê? O saco para baixo, que é a força peso. E está submetido em equilíbrio por uma força para cima, exercida pela água que está do lado de fora do saco, né? Que é justamente o que, pessoal? A força de empuxo. Então, o princípio de Arquimedes tem isso como base. Como vocês podem observar, qualquer material que esteja tanto internamente na água como no boiando, temos sempre duas forças, que é a força peso, né? Que no caso aqui é a força gravitacional, empurrando o objeto para baixo, e temos a força da água, né? Empurrando o quê? Contrária à força peso, que no caso é o empuxo. Então a força de empuxo que age aqui sobre esse exemplo do plástico cheia é igual ao quê? Ao peso da água, né? Isso quando está em quê? Submetido a equilíbrio. Beleza? Para quando o objeto está o quê? Está estático, está parado, tanto internamente como na beira, né, de um fluido. Certo? Então a força para cima, né, que recebe o nome de quê? De empuxo. Como vocês podem observar, a força contrária, né, a força peso do objeto, que é representada pela força, pelo símbolo Fe, força empuxo. Lembrando, pessoal, a força peso aqui é o que? A força gravitacional, e a força empuxo é a força contrária a ela, né, que é Fe. Se deve, né, ao fato de que a pressão da água que envolve o saco aumenta com a profundidade, né, que como a gente comentou até na aula passada. Quanto mais fundo a gente se encontrar, consequentemente o que? Maior a pressão. O exemplo que vocês podem lembrar é dos mergulhadores. Quanto mais fundo eles vão mergulhando, consequentemente a pressão tende o quê? A aumentar. Certo? Então daí, pessoal, como a gente já havia comentado, aqui nessa imagem aqui temos, ó, tanto na parte que estiver flutuando, né, ou seja, na extremidade aqui da superfície, quanto o objeto que está a fundo, ele sempre tem essas duas forças exercendo sobre ele. A força empuxo e a força peso. Que no caso aqui, a força peso aqui é a força gravitacional e a força empuxo é a força E, né? Força Ezinho. Então, aqui como exemplo aqui do saco ainda, né? Como o saco de água está em equilíbrio estático, né? Ou seja, a força de puxo é igual à força gravitacional, que no caso é o quê? M vezes G, que é justamente o peso, né, pessoal? Lembra da fórmula do peso? O peso é o quê? Massa vezes gravidade. Onde temos que a massa do fluido, né, vezes a gravidade, é o mFzinho. É só um valor, viu, pessoal? Não é M vezes F vezes G, não. É mFzinho vezes G. Então, tá bem que é a formulação. Ou seja, a força gravitacional G que age sobre o saco é igual a quê? Força empuxo igual massa do fluido vezes gravidade. Certo? Então, pessoal, onde esse F indica o fluido no saco de água, em palavras, o módulo de empuxo é igual ao quê? O peso da água, que é a massa F, contida no saco vezes a gravidade. Tudo bem? Tanto internamente quanto na superfície. Essa formulazinha. Então, uma observação muito importante que devemos comentar. Ó. Quando um corpo está parcialmente submerso, como esse exemplo aqui, em um fluido, temos o quê? Uma força empuxo, né? Isso caracteriza Arquimedes. Força empuxo, deslocando o objeto para cima, né, pessoal? Exercida sobre o fluido, que age sobre o corpo. E a força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao quê? M, né? A massa do fluido vezes a gravidade do fluido que desloca o corpo para baixo. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Isso, pessoal, nessa situação, lembrando, quando está em equilíbrio estático, né? Ou seja, o objeto está parado. Não está se movendo, não está ocorrendo o quê? Variação de altura. Ou variação de deslocamento do objeto. Então, ó, agora vamos comentar sobre um quesito muito importante
relacionada à densidade. Porque às vezes vocês podem pensar, pá, qual é o material que boia, qual é o material que não boia. Vocês lembram que tinha um programa que valia até dinheiro acho que era Eliana. Era na Record, não sei se era Eliana ou era Guri. Mas o pessoal ia lá, ela tinha lá um monte de produto, independente lá, se era pesado, se era leve, o pessoal tinha que descobrir o que boiava, o que não boiava. Né? Se hoje ainda existisse esse prêmio e valesse dinheiro, todo mundo aqui ia ficar rico, porque a gente sabe justamente a diferença do material que boia e do material que não boia. Por exemplo, aqui do saco a gente sabe, né? O do saco está em equilíbrio, né? O material está ali parado. Então temos aqui a força puxo, é uma consequência do quê? Da pressão da água, certo? Exercendo, né, o material para cima. Ou seja, já no exemplo aqui da pedra, pessoal, por que a pedra não flutua? Ela tende a ir para o assoalho. É porque a força da gravidade, né, sobre a pedra, né, ela é um pouco maior que a força de empuxo, né? Mas daqui a pouco eu vou comentar por que essa força da gravidade é maior da pedra. Ou seja, com a força resultante para baixo, a pedra, né, é acelerada para baixo. Mas calma aí, segure aí, que a gente vai ver por que a diferença. Já na letra C, pessoal, a gente já vê o que? A madeira. Já a força de puxo da madeira, ela é maior que a força da gravidade, né, que é o mF vezes G. Ou seja, por isso que a madeira fica o quê? Boiando no fluido. Certo? Então, pessoal, por que a pedra não boia, vai para o assoalho, né, vai para o fundo, e a madeira boia? Justamente bem aqui, pessoal, ó, a palavra-chave. A densidade, diferença de densidade. Por que o cubo de gelo aqui, ó, nesse exemplo aqui da imagem, ela não vai para o fundo, ela fica boiando? Porque a densidade da água é maior que a densidade do gelo. Consequentemente aqui, o que a gente pode argumentar? Que a densidade da pedra é maior que a densidade do gelo. Não, maior que a densidade do líquido, que é da água. Então, quanto maior a densidade, o material tende o quê? Afundar. Um exemplo que a gente pode até comentar, que a gente comentou sobre convenção. Vocês lembram que a gente havia comentado sobre convenção? Que quando aumenta a temperatura, a densidade fica o quê? Fica maior, né? Então ela tende o quê? Não, a densidade com o aumento da temperatura, ela tende o quê? A densidade fica menor. Então, pelo fato dela ficar menor, a massa quente vai para onde? Vai para a parte superior. E a massa fria, que a densidade está maior, tende o quê? A baixar. Isso é o processo de convecção. A mesma coisa a gente pode comentar sobre a densidade da água. A gente tem como referência o quê? A densidade da água como referência. Que é justamente o quê? 1 grama, né? Mililitro. Se eu colocar um objeto com a densidade maior, ela vai sempre tender o quê? A flutuar. Sempre. Não, desculpa. Com a densidade maior, ela tende o quê? A ir para o fundo da água. Um exemplo é a pedra. A densidade da pedra é maior que a densidade da água. E da madeira? A densidade da madeira é menor que a densidade da água. Né? Por isso que ela boia. O exemplo é o gelo. Olha, a gente vê aqui, ó, a densidade do gelo é 0,9 e com da água é 1. Agora, se eu colocasse um objeto de densidade 1,2, ele ia boiar ou ia para o fundo? Ia para o fundo, porque a densidade é maior que a da água. Então, se a gente fosse para Eliana agora, a gente poderia botar qualquer objeto, qualquer peso, independente. O que vai relacionar se vai para o fundo ou se vai boiar é a densidade. Tendo eu como referência o quê? A densidade da água. Aí eu vou botar um objeto, por exemplo, vou botar essa caneta. Mas eu sei que a densidade dessa caneta, ela é 0,5. Então, o que a gente tem como conclusão? Que essa caneta vai boiar. Agora, a densidade dessa calculadora é 2 gramas mililitro. Então, se eu jogar na água, ele vai boiar ou vai para o fundo? Vai para o fundo, porque é maior que a densidade da água. Né? Então, dessa forma, chegamos à conclusão de que, quando comparamos água e gelo, esse tem uma densidade menor do que a da água. Por isso, ele flutua, fica boiando. Então, lembre-se disso, pessoal. Se eu quero identificar o que boia e o que não boia, eu tenho que saber o quê? A densidade do material.
certo? Justamente para identificar se o mesmo vai boiar ou não. E quando a gente vê que a diferença é maior do que a da água, consequentemente a gente tem a conclusão que a força da gravidade vai ser maior. Aí tende o quê? Acelerar o material para ir para o fundo. E vice-versa. Aqui a gente tem como conclusão que a força de empuxo é maior devido ao quê? A densidade da água maior ser maior que a do objeto. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a isso aqui? Que na próxima aula nós vamos comentar sobre flutuação, certo? Que vai ser na quarta-feira. Que já bateu o nosso horário, certo? Mas antes da gente encerrar a aula, queria perguntar para vocês se alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa explicação, né, do material que está boiando ou não, entre outros fatores relacionados a Arquimedes. Tudo certo? Fique à vontade, por favor, pessoal. Podem perguntar, se acane não. Tudo certo? Então, beleza, então. Então, pessoal, agradeço a todos. Certo? Então, próxima aula, esse mesmo horário. Mas 6h50, 6h55 eu já abro aqui o Google Meet, quem que já quiser ir entrando. Mas a gente sempre dá início mais 7h05, mais ou menos. Aproximadamente mais 7h05 da noite. Que é 19h05. Beleza? Então, muito obrigado a todos e boa noite. Valeu! E aí, professor, boa noite. Opa. Boa noite a todos. Valeu! Valeu, boa noite, professor. Boa noite, valeu!